O processo de transporte de oxigênio, O2, para respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o O2. De fato, é. A hemoglobina é uma proteína do sangue responsável pelo transporte de O2 que também pode existir na forma protonada, como eles chamam de HB+, né? HbH+, desculpa, que é uma hemoglobina que tem um próton, um H+, que ela capturou do meio. Dependendo da concentração de CO2, pode ocorrer a alcalose, que é deixar o sangue mais básico, ou a acidose respiratória, que é deixar o sangue um pouco mais ácido. A ligação do oxigênio com HbH+, gera a forma oxigenada da hemoglobina, como pode ser representada pela equação química simplificada. Tá aí, tá? Então tem um equilíbrio aqui, claro, cara. A hemoglobina protonada, que ele deixou pra gente aqui, e hemoglobina não protonada, só com oxigênio, tá? Ele falou que o dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico dado pela equação a seguir. Então, beleza. E aí, ó, o CO2 da respiração, ele reage com a água do sangue e libera ácido carbônico que vai, na verdade, desprotonar e formar HCO3, que é o ânion bicarbonato ou hidrogênio carbonato. Com base na informação, é correto afirmar o seguinte. Agora a parte boa. Ele só deu análise geral para mim. Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Pessoal, isso não tem como acontecer. Vou te mostrar. Ó, se eu tenho mais oxigênio, naturalmente eu vou ter que deslocar o equilíbrio para o lado do HbO2 e não do HbH+. Então a protonada não vai ser a mais abundante no meio que tem muito oxigênio, não vai rolar, tá? Então aqui é só você ler e entender um pouquinho de deslocamento de equilíbrio de acordo com o Le Chatelier. O B, nos tecidos humanos, onde é consumido O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é HbO2. Também não rola porque ele vai contra isso aqui. Se eu estou consumindo, vou te mostrar aqui, ó. Se eu consumir O2 no tecido humano, né? Então vai faltar O2, eu vou tirar o O2 da hemoglobina para poder alimentar o meu músculo, né? Então não faz sentido também. Então tá fora. C. Quando uma pessoa expira jogar o ar para fora, né? Mais depressa que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui. Beleza, vai jogando mais CO2 para fora, tá? E nessas situações a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Tem que pensar na equação de baixo agora. Se ela joga mais CO2 para fora, ela perde CO2, naturalmente o equilíbrio vai deslocar para o lado de cá. Então eu vou fazer o quê? Vou diminuir a quantidade de H+. Se eu diminuir a quantidade de H+, o que vai acontecer? Ao diminuir o H+, eu vou acabar deslocando para formar mais H+, e formando HbO2. Então eu vou formar a forma oxigenada da hemoglobina, não a forma protonada. Então não pode ser verdade isso aqui também não, tá? E qual que é o complicador dessa questão? São dois equilíbrios que um interfere no outro. O que a gente chama de efeito do íon comum. O íon comum, no caso, é o H+. Tá? D. Nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono, então vamos lá. Tecido humano libera dióxido de carbono. Beleza, então eu vou tirar CO2. Não, formar CO2, desculpa, pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Pessoal, se eu estou, então, formando CO2 no tecido humano, liberando CO2 no tecido humano, o que vai acontecer? Eu vou favorecer a formação de H+. Se eu favoreço a formação de H+, o que vai acontecer então? Eu vou aumentar a quantidade desse carinha aqui em cima, ele vai deslocar o equilíbrio para o lado de formação de HbH+, naturalmente. Então faz sentido a letra D, sim. Tá super coerente. Tem marcado uma vez aqui, tá? A E falou que nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é HbO2. Então, ó, onde é liberado... Não pode ser, porque eu acabei de mostrar na D que não pode ser, tá? A D e a E começam igual, só que elas falam coisas diferentes. Então a D e a E, quase que se uma tiver certa, a outra tem que estar errada, basicamente, tá? Então, uma questão até muito fácil de entender pela exclusão dos itens, na verdade.
E basicamente, qual o complicador aqui? Dois Le Chateliers acoplados, que a gente chama de efeito do íon comum, que é quando tem um íon numa equação, que o equilíbrio dele influencia no equilíbrio de uma outra equação em que ele também está presente. É isso, uma questão tranquilinha de equilíbrio, um pouco mais complexa por ter dois equilíbrios envolvidos, da FUVEST 2023.